Senhor, hoje quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, o dia que o Senhor já preparou, já está manifestando, derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um beijo para todos vocês, Magda, Andréia, Joel, Josué, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Também minha tia Rosália. Oi, Solange, minha xará de sobrenome. Tudo bem, Solange? Beijo para você, para o Luiz, minha tia Rosália, minha tia Alzira. Deus abençoe a Eva, Cida, filhos, netos, a glória, a presença, o poder de Deus se movendo sobre a vida do Bispo Antônio, familiares, João, Roseli, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, filhos. O Senhor esteja sobre cada um de vocês. Tenho orado, clamado pela vida de vocês sempre, em nome de Jesus. Valtir, Deus abençoe. Um beijo para você também. O Senhor esteja sobre todos vocês. Sônia, beijo. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Ô, Kátia, Deus abençoe também. Um beijo para você. Amanda, um beijo. Deus abençoe. Filhos, Fábio, Rosângela, Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à palavra do Senhor lendo o livro de Mateus, né? Passamos pelo Antigo Testamento, falando através das parábolas e o que significa parábola, né? Parábola significa comparação. Quando eu pego uma história conhecida e a partir dessa história eu vou para conhecer, para aprender. Eu saio do humano, vou para o espiritual. Eu saio do concreto, vou para o abstrato. Eu saio do físico, vou para o espiritual. Então é uma ferramenta maravilhosa para se aprender, principalmente aos antigos, principalmente naquela cultura oriental, né? As parábolas eram muito usadas. Aí a gente vai estudar as parábolas também no Novo? Com certeza, vamos caminhar, mas você só pode entender a parábola na sua plenitude quando você entende qual o contexto, a história, o que está acontecendo. Assim a gente vai fazer agora no livro de Mateus, só para você entender como que foi escrito, em que nível, em que atmosfera o Senhor Jesus falou nessa passagem. Então vamos lá. Mateus capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Primeiríssima coisa, né? Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Na cultura oriental, lembre-se que toda a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, todos aqueles que estão aqui ao redor, são de cultura oriental, não é cultura ocidental, né? Então a cultura oriental preza mais pela história. Nós, da cultura ocidental, prezamos mais pelas ideias, né? Então é bom a gente sempre estar pensando a respeito, porque é mais fácil para a gente entender qual o nível, né? Com que profundidade foram escritas, faladas, foram interpeladas, relacionamentos interpessoais, uma série de coisas. Então aqui você já pega de primeira. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Por que subir ao monte? Porque estabelece, caracteriza uma autoridade. Sempre a autoridade é colocada por sobre alguém. Daí você perceber, quando você estuda a geografia daquela região, você percebe que Jerusalém não é tão alta assim como outros lugares. Mas por que na Bíblia sempre fala subir a Jerusalém? Porque é exatamente expressando uma autoridade. Por que subir a Jerusalém? Porque Jerusalém, em autoridade, está acima de todos os outros lugares. Entendeu? Então vamos lá. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e como se assentasse, porque na cultura oriental, quando eu tenho algo muito importante para falar para você, eu me sento. Entendeu? Por que sentar-se? Porque precisa ter paciência. Porque precisa prestar atenção.
porque os meus ouvintes farão silêncio, como dizem por aí, né? O silêncio sepulcral, ou seja, não vai se ouvir nada. Então, quando eles viram que Jesus se assentou, opa, Jesus vai falar alguma coisa importante. Os discípulos se aproximam. Ao se aproximarem, a multidão vê tudo aquilo, orientalmente falando, todos se assentam também. Ponto. Uma questão de cultura. Todo mundo começou a prestar atenção. Diz assim: e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pronto, já li, estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças. E o que significa isso? Bom, então vamos pensar a respeito, para depois nós entrarmos de maneira mais detalhada. Em primeiro lugar, Mahatma Gandhi diz o seguinte, que se fosse perdida toda a Escritura, toda a Torá, toda a Bíblia, mas que ficasse somente o Sermão do Monte, não havia se perdido nada. Isso é Gandhi quem fala. Uma outra história muito interessante é quando São Francisco de Assis vai com seus monges para aquela região, uma região que estava passando por um momento crítico de guerra, cruzados, era a guerra, a chamada Guerra Santa, muita gente morta, muita destruição, né? Os muçulmanos de um lado e aqueles que iam em nome, entre aspas, de Deus do outro lado, e assim aquela região muito desejada, muito disputada. E São Francisco de Assis vai com os seus monges, com o seu grupo, né, de monges, mais tarde seria chamado franciscanos, né, mas nesse momento ainda não, né, mas e seria transformado em uma ordem, né, a ordem franciscana para os católicos. Mas nesse momento ainda não. E quando Francisco de Assis está se aproximando, os muçulmanos, os vigias, percebem que São Francisco está chegando com seus monges. Vamos nos aparelhar, mais uma guerra, mais uma batalha, os cristãos estão chegando, aquela coisa toda. E de repente, quando o general dos muçulmanos vê aquele grupo chegando, meio maltrapilho, sandálias, sem mochila, né? Sem armas, sem lança, sem espada, sem escudo, sem nada. Aí um intendente lá, um comandante, vai até próximo de São Francisco de Assis e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós viemos servir vocês. Nos servirem? Vocês são cristãos, nós somos muçulmanos. Nós estamos dentro de uma guerra. Não, mas nós viemos servir vocês. Como assim servir? Aí chamou todo mundo, todos os comandantes generais e tal, dos muçulmanos,
chegaram até lá e falaram, mas como assim servir, nos servir? Aí é o seguinte, porque nessa região, exatamente, possivelmente no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus teria falado naquele momento, na sua história, né, sobre as bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7. Então, é porque o nosso líder, o nosso Senhor esteve aqui. Sim, mas vocês vieram nos servir? Servir do quê e para quê? Nós viemos ser seus escravos. Como assim, meus escravos? Sob qual alegação? A alegação que o nosso Senhor que esteve aqui fala para nós amarmos os nossos inimigos. Opa, o que é isso? A alegação é que o Senhor que esteve aqui ensinando nos ensinou que nós devemos, né, orar por aqueles que nos perseguem, clamar por aqueles que nos perseguem. Então, nós viemos aqui exatamente cumprir com a palavra do nosso Senhor. Aí o comandante falou, tá bom, vocês querem nos servirem. Tudo bem. Oi, Bispo Antônio, Deus abençoe. Kátia, Deus abençoe, um beijo para vocês. Então, ele falou assim, então nós queremos servir vocês. Aí o comandante falou, então o que vocês querem em troca? Nós não queremos nada, só queremos poucos pedaços de terra, não todo o monte, mas poucos pedaços de terra, para nós construirmos, né, aonde nós estaremos nos alojando, e também recebermos os pobres, para lhes entregarmos comida, água, lhes dar uma palavra de conforto. E assim, Francisco de Assis conquistou aquele lugar, o Sermão da Montanha, a montanha onde foi feito o Sermão das Bem-aventuranças, dessa maneira. E quando as pessoas, e se você entra na história e tudo, você vai ver aquela região, existe uma diferença entre as construções feitas pela ordem dos franciscanos e as construções feitas pelos cruzados, em nome de Deus, né? Mas são praticamente fortificações. Enquanto as construções, as igrejas feitas, construídas pela ordem dos franciscanos, primeiro que são muito simples, segundo que todas elas têm um jardim muito bonito, e tem bancos, e as pessoas geralmente se assentam ali por causa do ambiente da região, e ali elas abrem a Bíblia, elas oram, elas rezam, elas comemoram, celebram a Santa Ceia, exatamente nas igrejas católicas da ordem dos franciscanos, enquanto as outras, né, são grandes fortalezas e tal, assim, até meia, desculpe falar assim, um tanto quanto meio escuras e tal, enquanto a dos franciscanos, elas são diferentes, ainda que simples, ainda que construções muito, não tem arquitetura nada assim, muito expressiva, né? Mas tem exatamente esse sentimento, essa atmosfera, porque foi feita, né? Como o São Francisco de Assis, ele diz o seguinte para os muçulmanos: nós viemos trazer a caridade, o amor e o serviço, né? E no nome dessas plataformas, né? Esses conceitos, é que aquela região tem ali as construções dos franciscanos, onde possivelmente Jesus ministrou as bem-aventuranças. Dito isso, agora vamos voltar ao texto, né? Oi, Soraya, tudo bem? Deus abençoe você, um beijo para você, hein? Deus abençoe a tua casa, a tua família, tua filha maravilhosa, bonitona. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Bom, então, o que diz aqui a palavra do Senhor? Primeira coisa, quando a gente pensa sobre as bem-aventuranças, a gente pensa sobre virtudes, mas na verdade não são virtudes. Por quê? Olha só,
Vamos voltar ao texto, versículo 2. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, na verdade, não são virtudes, são situações negativas, desfavoráveis. Bem-aventurados os pobres. Os pobres serão bem-aventurados? Não, porque ser pobre não é ser bem-aventurado, mas será bem-aventurado por quê? Porque dele será o reino do céu. Então eu sou bem-aventurado porque pertencerá a mim o reino dos céus, não porque eu sou pobre. Vamos ir por essa linha de raciocínio, vamos andando. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Eu sou bem-aventurado porque eu choro? Não. Mas eu sou bem-aventurado porque ainda que eu chore, eu serei consolado pelo Senhor. Tá me entendendo? Outra, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu sou bem-aventurado porque eu tenho fome e sede de justiça? Não. Mas eu sou bem-aventurado porque ainda que eu tenha sede e fome de justiça, eu serei farto. Então vamos entender a atmosfera do momento e o porquê e para quem Jesus está ministrando, falando, pregando, ensinando. Então vamos lá. Voltar um pouquinho, capítulo 4 de Mateus, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então quem eram os ouvintes daquela maior pregação de todos os tempos? A maior pregação do maior pregador, onde a essência de todo o evangelho está exatamente nessas palavras. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Tudo está aqui. É a síntese da nossa vida. É a síntese do evangelho. É a essência do sentimento de Jesus Cristo. Para quem Jesus está falando? Para mim, para você? Obviamente, com certeza. Mas Jesus também está falando para aquele ambiente. Qual era o ambiente? Aquele ambiente era de um povo que estava flagelado, um povo que estava pobre, miserável. O próprio escritor aqui, chamado Mateus, quem dá o nome Mateus é Jesus, porque o nome de batismo dele, desculpe falar assim, mas você está me entendendo? O nome de batismo dele é Levi, da tribo dos levitas, né? Ou seja, Mateus tinha um sangue sacerdotal, mas que foi renegado pela família, pelo grupo de sacerdotes e por todos. Por quê? Porque ele escolheu ser publicano. Publicano era o inimigo do povo, porque era alguém que conhecia todo o povo, toda a comunidade, e portanto sabia a quantidade de dinheiro que cada um tinha, cobrava um imposto que tinha no bojo desse imposto os seus dividendos, o seu ganho, que geralmente era muito alto, ou seja, o publicano era ladrão, era um ladrão oficial da coroa do Império Romano. Esse publicano dava uma parte do valor para, nesse momento aqui, para Herodes. Herodes dava uma parte porque cada cidadão tinha um custo para o Império Romano. Então Herodes tinha que pagar o Império Romano per capita, por isso que tinha o recenseamento, para saber qual a quantidade de pessoas, né? E dizem a história que os historiadores, que se cobrava imposto até do peixe, que o publicano ficava olhando e os servos dos publicanos ficavam ao redor dos barcos para saber quantos peixes tinha pescado, porque cada peixe tinha um custo.
pelo tamanho do peixe, pela espécie do peixe, tinha um custo. E o publicano recebia na fonte, na hora que era pescado. Então esse era o povo que estava ouvindo. Pra você ter uma ideia, eu estava falando para o João outro dia, até esqueci de falar para vocês. A coisa era tão difícil que a única pessoa que o judeu não recebia troco era do publicano. E olha que para judeu, deixar troco. Judeu sempre foi judeu, né? Então, para o judeu deixar para lá o troco, por quê? Porque o judeu não queria pegar na mão de nada que passava pela mão do publicano, porque era coisa maldita, porque o publicano era maldito. Então é por isso que Jesus chama Levi de Mateus, né? Mateus, graça de Deus, dádiva de Deus, dom de Deus, presente de Deus. Porque o Mateus não tinha uma reputação muito favorável, tanto é que ele era renegado, não apenas pela comunidade, pela região, mas pela religião, mas pela própria família. Então esse era o povo. Esse é o povo que o Senhor Jesus está chamando de sal da terra e luz do mundo. Esse é o povo que o Senhor Jesus fala no versículo 16 de Mateus 5, que assim diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então era um povo mutilado, suas famílias, na maioria, eu estou falando historicamente falando, a maioria, para não dizer quase a totalidade das mulheres eram violentadas. Mulher que não era violentada ou porque era doente, ou porque era velha, ou porque estava mutilada ou estava enferma em alguma situação. A maioria era violentada pelos soldados romanos, tá? Tanto é que o rabinato, os escribas, os fariseus, já no tempo dos Macabeus, quando na invasão do Império Romano, né, o rabinato resolveu que, claro que existe uma palavra profética a respeito, lá em Gênesis 3, mas o rabinato resolveu que os filhos das mulheres judias seriam automaticamente considerados judeus. Por quê? Porque as mulheres eram muito violentadas. E por serem muito violentadas, sinal que os seus maridos e pais eram mortos, então, para que não sucumbisse a raça hebreia, as mulheres violentadas, ainda que violentadas, os seus bebês, quando nascidos, seriam já considerados judeus. Veja só a situação. Claro que existe uma palavra profética de Deus lá em Adão e Eva que fala que é semente da mulher, né? Daí a raça judaica ser estabelecida não pelo homem, mas pela mulher. Entenderam? Então havia toda uma situação. Pior, o romano tinha a questão de gênero muito relativizada. Então era normal um romano ter meninos, né? Como era normal os papas terem meninos, mais tarde, na cultura romana. Porque era normal, porque era tranquilo, fazia parte de uma cultura herdada da Grécia, né? De uma maneira de enxergar o mundo. Então, os meninos judeus eram violentados, quando não tomados como escravos, quando bonitos, quando fisicamente, o biotipo bonito, eles eram sequestrados. Então esse era o povo. Era o povo que, quando você lembra lá de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que ele fala dos reinos, né? Babilônia, reino Medo-Persa, reino greco-macedônio, reino romano. Então, para o povo, essas palavras de Daniel estavam todas elas, né, encontradas aqui. Porque Roma era a soma dos babilônios, né, da nobreza, da realeza, da soberba, da altivez, do ouro, do poder econômico,
né? Então estava a Babilônia aqui. Para os judeus, né, a luxúria, estava tudo aqui. Para os judeus, o Império Medo-Persa também estava aqui, porque havia muita crueldade, muita destruição. As pessoas eram mortas assim por qualquer coisa. Bastava tropeçar na frente do romano, já levava uma lança no peito. Essa era a situação. Pobreza, miséria, muita gente doente. As pessoas ficavam doentes mentalmente por tudo aquilo que aguardava, que esperava, as promessas de Deus. E isso estava muito, mas muito distante do povo, muito distante. Os religiosos do outro lado esfolavam o povo por causa da religião, do pouco que o povo tinha, do pouco que o povo representava, porque eram religiosos mancomunados com o Império Romano, com Herodes e com os herodianos, que era uma casta política de terroristas da época. Esse era o povo. É para esse povo que Jesus está falando: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são o luzeiro do mundo. Amanhã tem mais. Amanhã a gente conversa mais a respeito, porque é maravilhosa a palavra do Senhor. O Senhor é muito poderoso e Ele fala conosco assim de maneira maravilhosa, e que nós estejamos aprendendo muito com o Senhor, com a sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa em nome de Jesus. Vamos orar, clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor todas as coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos, eu te clamo pelos teus servos que estão aqui, Soraya, sua casa, sua família, sua filha e todos aqueles que estão ao seu redor, também o Bispo Antônio, a Magda, a Andréia, a Cida, a Eva, seus familiares. O Senhor esteja sobre cada um, ó Deus. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem realizado. A Ti toda a honra e toda a glória. Solange, seus familiares, João, seus familiares, Bispo Antônio, Fábio, seus familiares, Amanda, Luiz Henrique, Deus de maravilhas, vem com a tua graça, vem com o teu poder, vem com o teu mover, derrama-te dos céus sobre cada um aqui, que nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque a tua vontade, a tua palavra e a tua promessa, elas trazem bênção, elas trazem libertação, cura, saúde, e essa condição esteja sobre cada um. Cura o nosso físico, o nosso organismo. Senhor, visita o fígado, os rins, os olhos, os pulmões, coração, artérias, circulação sanguínea. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade. Cura, toca, liberta os teus servos em nome de Jesus. Visita os músculos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo a artrite, a artrose, eu repreendo a enfermidade, o diagnóstico negativo e declaro o poder da vida, o mover da saúde sobre os nossos queridos, seus familiares. Eu te agradeço pela Gigi, pelo que o Senhor está derramando, da sua cura, da sua saúde, do dia a dia. Deus de maravilhas, move-te dos céus sobre cada um, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, nós colocamos o nosso Brasil diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa transgressão, a nossa iniquidade, como povo, como nação, e ao mesmo tempo tem misericórdia do nosso povo. Deus de poder, o Senhor tem feito maravilhas, por isso derrama-te com a tua saúde, com a tua cura, liberta o nosso povo, levanta homens e mulheres tementes ao Senhor, e nós daremos ao Senhor toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a vida de vocês. Eva, um beijo para você, Raquel, Débora, todas
os teus queridos aí, o teu trabalho. O Senhor te abençoe, Solange, um beijo para você, o teu ministério, Joel, Josué, seus ministérios, um beijo para vocês, Bispo Antônio. A presença, o mover de Deus esteja sobre toda a vida de vocês, a família, essa quinta-feira maravilhosa. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que o amor, a plenitude do Senhor seja a tua marca, em nome de Jesus, e você seja bem-aventurado por onde você for, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, sexta-feira, às 10 horas. Um beijo para todos aí, Facebook.